Bom dia, ouvintes da Rádio NBC FM. Hoje, equipe completa no programa. Depois de eu voltar à barca, né? O pessoal não quis votar em mim. Sérgio Pena. Estamos aqui de volta. Eu estava com uma saudade danada do programa. E essa lágrima? Não tem lágrima, não tem lágrima. É suor masculino, né? Não. Foi só cansaço, experiência, aprendi um monte na... Sérgio tá mareado. O Sérgio deve ter ganho em experiência. real por voto, né? Sim, se fizer a proporção. Sim, se fizer a votação por voto, eu acho que eu vou ganhar. Olha, não, mas realmente é uma experiência muito grande, né? Porque a gente vê a política de fora, né? Quando a gente está lá no olho do furacão, é que a gente vê como é que funcionam as coisas. Isso é melhor ou pior? É aquele negócio, se tu souberes como é que se faz a comida lá na cozinha do restaurante, o que é que se coloca dentro da linguiça, você não vai comer. Né? É por isso que eu prefiro não saber. Então a situação é bem essa, né? Então, quando se entra numa eleição para querer fazer diferente, como eu quis fazer, se sofre mais, né? Se sofre bem mais. Né? Então, se as pessoas quiseram optar por outros nomes, né? É a escolha delas, né? A vida é feita de escolhas, né? E o pior é que as consequências são de todos, né? As escolhas são individuais. As escolhas são individuais. Agora, no caso da eleição, as consequências são para todos, né? Então, se acharam que escolheram bem, parabéns para você. Agora, se por acaso não escolheu bem, aí eu... Na verdade, só vão saber se escolheram bem ou não a partir que eles começarem a fazer os seus projetos, né, as suas participações durante o próximo ano, né? Porque até agora... Mas já que vocês quebraram o protocolo do programa, que eu nem anunciei vocês já foram se metendo na minha conversa. Aqui agora ouvinte, né? Tu sabe, que o debate já Nós somos liberais. O debate já estava quente antes de começar o programa. Cara. Então tá, hoje nós estamos aqui, eu, Sérgio Pena, Gislaine Américo, Guilherme Kist e Alexandre Machado. Bom dia, ouvintes da Rádio NBC FM. Bom dia ao Brasil, que agora nós estamos sendo ouvidos até em outros estados, né? E outros países. Extrapolamos algumas barreiras já, né? Falta a gente começar a convencer essa gente a olhar para o assunto que a gente sempre debate aqui nos programas. Que é liberalismo econômico. Liberalismo econômico. Eu só queria mandar um abraço aqui para 2 amigos meus que estão nos ouvindo em Lisboa. Mandei para eles. Eles não entendem muito o nosso sotaque aqui. Fala devagar então para eles ouvirem. Eu vou ter... Mas não. Não, fala gaúchês, por favor. Ora puxa... Não, sabe que, né, o nosso sotaque aqui é bem diferente e tal, mas eles a priori conseguem, só com uma dificuldade. Mas, tu vê, a gente já está chegando em outros países. Né? Daqui a pouco a gente vai ser ouvido até em outros idiomas, né, que não o português. Para os ouvintes que não têm conhecimento, e nem eu tinha, até segunda-feira, se não me engano, segundo as pesquisas aí do Alexandre e da Gislaine, o nosso programa de rádio, para falar só de liberalismo econômico, é o único do país. Especificamente sobre isso. Se por acaso aparecer uma outra informação contrária, a gente vai até receber com alegria, né? Olha a zimba, hein, tia? Olha a zimba, né? Eu tenho notícias de um programa em Fortaleza, mas é economia. Né? Não é liberalismo, né? Eles falam sobre... Para difundir as ideias liberais do liberalismo econômico, do livre mercado, a nossa iniciativa é a primeira... É a primeira. No território nacional. No território nacional. Em rádio, mesmo que seja uma rádio comunitária, que tem, como eu já falei, coloquei no Facebook, que as ondas não alcançam muito longe, né? Restrito nos bairros e na Imbituba, mas, porém, pela internet, nós ultrapassamos fronteiras. Sim. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para Maria Cristina Mota. De onde que ela é? Ela é lá de Minas Gerais, ela é nossa ouvinte fiel. E também o Ricardo de Almeida, que está na Bahia. Eu tava vendo as notificações da página, tipo assim, uns 15 likes só dela. Só dela, assim, encheu a tela de notificações. Que bom!
né, que estamos sendo bem... a qualidade do nosso programa aumentou e a qualidade do ouvinte também. Na verdade, é o que nos motiva, né? É o que nos motiva, realmente. Não... Aqui, ó, porque quando nós formamos a nossa equipe, o que nós pensávamos? Que nós íamos falar para ninguém. E sabendo que outras pessoas nos ouvem e gostam do que a gente faz, realmente nos faz querer fazer mais e melhor o que nós estamos fazendo. A gente sabe também das nossas limitações em relação a fazer com que o ouvinte entenda, às vezes, alguns temas que a gente apresenta aqui. A gente ou termos, sabe, né? Os termos que nós usamos. A gente tem conversado muito sobre isso nas nossas reuniões, para sempre fazer com que fique mais fácil para o ouvinte entender o que a gente fala, né? A gente está sempre conversando sobre isso, que o que nós queremos realmente não é só que as pessoas ouçam, mas que as pessoas nos entendam. Guilherme, só baixa um pouquinho aí o teu, para eu poder ver o rosto do Alexandre lá. Ele fica lá procurando. Pois é, não, porque, né? Aliás, eu tenho que mostrar o meu cabelo, né, pro Sérgio? Não, mas vai ter tempo para te mostrar o cabelo para todo mundo aí. Não, mas a gente comentou de eleições, né? E, claro, a gente não pode deixar de comentar porque ainda não acabaram, né? Tem cidades aí que estão enfrentando o clássico: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Entre a cruz e a espada. Eu estava acompanhando no Rio de Janeiro, por exemplo, 2 horríveis candidatos, né? Mas aí que tá, eu respeito mais o Freixo do que o Crivella. Porque o Freixo, ele realmente acredita no que ele está falando. Apesar de ser né, não tem base alguma. Mas ele não está fazendo aquilo ali por desonestidade intelectual. Ele realmente é idiota a ponto de acreditar que vai dar tudo certo, que tem que estatizar tudo, que socialismo é bonito. Né? Ele realmente acredita nisso. Eu não confio nessa visão de que esses líderes desses movimentos acreditem no que eles estão pregando. Tu não acha, cara, que... Como é que alguém pode ser tão... Sabe, o Lula deve ter acreditado muito no que ele pregou. O Lula acreditou antes dele, né, ver o capital. De ser desmascarado, ou seja, você está liderando aquilo, né? Você está atrás do poder. Claro. Você não está querendo mudar o mundo. Comum. O bem comum é que ele fala. Isso aí é... Eu acho que quem acredita nisso é que tem que... Quem acredita de que ele está sendo sincero é que... Precisa. Mas aí que tá, se tu vê o Crivella, por exemplo... uma dose de realidade, porque... Não, aí que tá, o Crivella, por exemplo, tu vê que ele não tem domínio algum sobre nada. Não que o Freixo tenha, né, mas enfim. Só que o Crivella, por exemplo, ele procura ainda uma base, sabe? Ele vai nas pesquisas, ele vai atrás das informações. O Freixo não, o Freixo ele gosta de pagar de intelectual. Então ele chega lá, sem papel algum, né? Fala, vomita as informações, sabe que as pessoas não vão atrás. Que nem o Ciro Gomes. O Ciro Gomes adora falar de informação, porque ele sabe que ninguém vai atrás. Então ele fala cada coisa, cada número, sabe? Cada estatística, que se tu for pesquisar, né, e ir atrás assim das informações, que é o pilar básico do nosso sistema. Tu tem que correr atrás das informações, porque a maioria delas são desonestas, né? E tem muita gente que contribui com isso, inclusive aqui em Bituba, que faz de sacanagem mesmo, sabe? Pra pegar pessoas leigas. E infelizmente um monte de gente vai atrás. O Crivella, por exemplo, ele se esforça um pouco, né? E tu vê que ele tá... O Crivella faz tudo em nome de Deus. É em nome de Deus. Inclusive eu tava vendo um vídeo do Silas Malafaia, cara, contra o Crivella. aí eu poxa... Mas aí é uma briga de poder, né? Claro, imagina. Até porque as igrejas, né? Que é o que manda, né, na maioria das eleições. Mas enfim, as eleições, a gente até tava falando, né, dos Estados Unidos, que lá tu não é obrigado a votar, né? E isso pra mim é um grande avanço. E chega no Brasil, tu tem que votar. E aí a gente vê, por exemplo, lá em São Paulo, o João Dória ganhando no primeiro turno, ok, mas os votos nulos ultrapassavam a votação dele, sabe? Então quer dizer, o povo não tava a fim de votar. Qual é que é a minha interpretação acerca disso que se entende assim? Ou seja, é unânime que todo mundo quer viver numa democracia direta. Certo? Certo. Ou seja, se você vai perguntar para alguém na rua, a pessoa não vai titubear em dizer, não, eu prefiro uma democracia, né, direta, em que eu possa votar. Só que
por trás disso, por trás de um regime assim, vem a responsabilidade, porque na verdade o agente de escolha é você. Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, eu não sou a favor de que as pessoas façam política ou se metam na política. Tá? Mas num regime democrático direto, você no mínimo precisa entender de política. Claro. Ou seja, você tem que buscar essa informação. Aí você quer viver num regime democrático direto, mas quando fala em discutir alguma coisa sobre política, de entendimento de política, a pessoa faz uma careta. Não, isso não é pra mim. Política. Se tu não gosta de política, o cara que vai te governar adora, né? Exatamente. Ou seja, cuidado com o que você deseja. Você deseja uma democracia direta? Por trás disso, você vai ter que entender da política, porque o agente de escolha é você. A responsabilidade é sua. Tá na tua escolha. Tá na tua escolha. Então, você quer uma democracia pra quê? Não, eu quero uma democracia. Pra quê? Não sei. Que é legal, descolado. Me disseram que é bom. E eu fui atrás. Tá. Daqui a pouco vão te dizer coisa diferente. O melhor é ter um coronel, uma ditadura que vai ser bom pra você. Tu aceita. E é o que fazem, né? Porque com essa nossa indiferença e a nossa incapacidade de vigiar o que eles estão fazendo lá, porque a gente vai votar e não fica prestando atenção nos tipos de leis, no que eles estão fazendo lá, que mais emperra a nossa vida do que melhoram, né? E o melhor que tem é as pessoas começarem a se dar conta e começarem a perguntar, principalmente para quem já é político, que de certa forma já está dentro do meio ou pretende ser, de realmente, me explica. O que você pensa? Como é que as coisas funcionam? Sim. E ficar por dentro essas pessoas, os agentes políticos, são responsáveis também por esclarecer para as pessoas como são as coisas, como ela pensa, como ela acha que deveria de pensar e o que pensam os outros contrários ao seu pensamento. Então, assim, foi o que eu já falei aqui. Nós estamos num jogo que nós não sabemos as regras. Falou bem. Não sabemos jogar. Esse é o ponto, Gislaine. Porque, na verdade, a coisa começa a melhorar quando a maioria souber jogar pelas regras. Não precisa nem jogar, mas saber como são as regras. Conhecer o jogo que está posto no tabuleiro. Isso é que é o maior desafio, né? Que é o que nós estamos tentando trazer aqui. É essa consciência da nossa responsabilidade política. Aqui em Bituba tinha vereador prometendo coisa que sequer era da competência dele. Sabe? E as pessoas indo atrás. E assim, hoje em dia tu pode, por exemplo, pedir para um senador de forma gratuita a Constituição. Sabe? Tá fácil. Ou tu vai na internet ali, Constituição. Sabe? Tá fácil ir atrás das informações. Há 40 anos atrás era um pouco mais difícil. Hoje em dia, sabe? Tu entra no Google e tu vê um Código Penal da vida, tu vê um Código Civil e tu vê a Constituição, tá ridiculamente fácil. Tu compara as informações. Exato. Tem um site que diz isso, tem um outro que diz aquilo, tem um analista político que diz que a PEC 241 é uma porcaria, tem economista dizendo que é o que tem que ser feito. Sim. E por ali tu tem que tirar tuas informações, o teu conhecimento e ter a tua opinião. Tu não precisa ser um advogado ou um cientista político para saber coisas básicas, entendeu? Só que aí é que tá, né? A gente tem que pensar o seguinte, se o povo consegue ser iludido por um vereador que vai dar uma gasolina, por exemplo, com o dinheiro dele... Uma cesta básica? Eu não sei como é que as pessoas não tá sendo iludido, ele tá sendo malandro já. Sim. Teve uma pessoa que postou no meu perfil no Facebook. Eu fiquei aqui quietinho porque eu estou aqui fazendo propaganda do programa aqui no WhatsApp. Postou no meu perfil e depois deletou em seguida que não tinha mais esse negócio de dar cesta básica. Que isso não existe. É coisa do né? passado. Porque o Lula resolveu esse problema. Olha, minha senhora. Santo Lula. Minha senhora, por favor, não escreva mais isso no meu perfil, por favor.
O Lula o quê? Virou agricultor, então? Pra resolver o problema da fome? Eu fui candidato e eu sei o que ele aconteceu nessa multiplicou. eleição. Os pães multiplicou. O pães e a pinga. Eu fui Multiplicou a candidato, fome, né? Eu fui candidato e eu vi o que aconteceu nessa eleição. Como aconteceu em todas as outras. Claro. E aí vem a pessoa dizer que não, cesta básica não dão mais. E o Lula resolveu. Não, o Lula não resolveu nada. O Lula resolveu o problema dele e da família dele e dos amigos, né? Aí ele foi eficiente, né? Aí ele foi eficiente. Foi o melhor né? governante, né? Mas ele vai e espero que ele resolva. Ele vai botar pijama em toda a família. Espero que a justiça resolva o nosso problema agora com ele, né? Sim, Infelizmente não vamos conseguir trazer de volta todo o dinheiro que foi surrupiado. E estamos pagando por isso, né? Não. Porque todas essas medidas que estão sendo feitas agora, que é o arroxo... Pelo vampirão? Tudo isso foi provocado por quais medidas? Exatamente. Aí assim, ó, eu vejo um monte de crítica. Eu não entendo essas críticas. Sobre as medidas, né, fiscais, e assim, ó, e eles não enxergam a realidade. Eles dizem assim, ó, por que eles primeiro não cortam os benefícios dos próprios governantes? Porque assim, ó, são altos salários pagos por nós. Uhum. O judiciário tem altos salários e benefícios pagos por nós. Mas quem vai sentir a pressão vai ser o povo. O que eu vejo, o que eu também não me aprofundei nos detalhes dessa PEC, mas o que me parece estão estabelecendo um teto de gastos. Isso. Não estão dizendo do que vai ser cortado, da onde e quanto. Sim, exato. Ou seja, se tem para gastar isso mais a inflação. Bom, dentro disso vai ter que ser organizado, ou seja, vai ter que se estabelecer uma prioridade. Eu acho que isso é uma maneira de você impor um pouco da eficiência administrativa ao Estado, porque ele vai ter que fazer opções, assim como qualquer boa empresa tem que fazer. Claro. Ou seja, você vai ter que racionalizar suas despesas, tentando otimizar, melhorar o ganho e melhorar a forma de aplicar o dinheiro. Bom, aí é que eles vão ter que cortar na carne. E essa vem a pressão da sociedade para eles realmente cortarem os gastos supérfluos. Mas esse princípio, né, eu acho que é o mais adequado. Essa PEC eu acho que não vai ter esse tempo todo para reavaliar, de 20 anos. Né? Eu acredito que 5, 6 anos aí vão ter que reavaliar, porque é uma medida que não se sabe ao certo qual seria uma consequência, né, no mercado, né, socialmente, investimentos, mas a gente sabe que é preciso parar de gastar. Isso a gente sabe. É capaz de reavaliar ela e baixar mais ainda. Como assim? O teto. Baixar? Não, se surtir efeitos positivos é capaz de pensar. Peraí, eu acho que a gente tem que cortar um pouquinho mais. Pois mas aí vem uma pergunta. Se tiver efeitos positivos, como qualquer outra medida do governo Temer, se for alguma coisa boa, o que quem está na rua vai dizer? Que isso foi do governo Dilma ou vão dar crédito ao Temer? Imagina. Pois é, porque... Te dou uma bala. Se acertar a resposta. Porque tudo que o Temer tá... A maioria, pelo menos, né, das coisas do governo Temer, elas não foram feitas no governo Temer. Elas estavam engavetadas ou ainda iriam, né, entrar em discussão. Só que parece que eles ignoram essa parte dos artigos, né? Eles cortam essa... Na verdade, o governo da Dilma, que queria fazer isso, não fizeram com medo da reação da população, da reação política. Eles não tinham base mais no governo, no Congresso, de apoio, né? Então acabaram... não tinha mais condições de governar o país, não tinha. Né? Sim. E eu acho que vem sim essa PEC. Pode não ser o ideal, mas é o necessário. Mas já é um avanço. Né? Agora, esse negócio de dizer que vai cortar investimento da saúde, educação, é balela. Simplesmente o gestor agora vai ter que saber administrar. Vai ter que ser mais gestor, né? Mais gestor, vai ter que saber administrar ou gestor, né? com o pouco que tem. Né? E gestor eles não são. Né? Por falar em gestor, só lembrando que daqui a pouco o novo prefeito de Mituba estará no nosso programa, o Rosenvaldo Júnior.
a partir das 11h30, teremos um bate-papo aqui com ele sobre eleição, sobre a administração dele futuramente, né? Nossa página no Facebook divulgamos essa entrevista e houve mais de 7.600 visualizações, mais de 500 curtidas na postagem, né? Então, bem divulgado foi, né? Esperemos agora que as pessoas realmente, essas que ficam no Facebook falando parabéns, Rosenvaldo, agora nosso futuro está nas suas mãos, agora isso, agora aquilo, então vamos agora, deixe lá de bajularidade, meu amigo. Vamos para a realidade agora, vamos sentar aqui com o novo prefeito e saber realmente como é que ele pretende fazer a administração dele e se realmente ele vai conseguir fazer isso, né? Isso só o futuro dirá, mas vamos começar agora quais as ideias que ele tem para governar em Imbituba. Então fiquem atentos aí que daqui a pouco ele estará aqui. Porque o falar é diferente do fazer, né? Exatamente. Entre o falar e o fazer. É aquela piadinha que rolou já no WhatsApp aí, um monte, aquela do senador que morreu, né? Chegou lá e tinha que escolher entre o inferno e o céu. O diabo fez uma campanha danada, mostrou o inferno cheio de maravilha e ele optou pelo inferno. Quando chegou lá, não era nada daquilo, o diabo disse para ele: eu estava em campanha, né, meu amigo? Estava querendo receber mais uma alma. Né? Então é assim, né? Na campanha se promete tudo e o futuro será uma maravilha. Depois que assume, aí vai ver a realidade e aí vamos ver o que vai acontecer. Aí vamos ver o que a gente pode fazer. É assim, não é só com esse, é com todos. É com todos eles. Bom dia, Euclides. Bom dia. É uma diabada, hein? É uma diabada. Bom dia, ouvintes da 98.3, de volta depois de algum tempo. Estamos aí, estamos na luta. Vamos lá, vamos tocar o barco. Se estivesse lá... Não fala em barco. Não fala em barco. Fala em barco. Se estivesse lá no Rio de Janeiro, tu irias voltar no Freixo ou no Crivella? Ou em branco? Vai morrer? Rapaz, tá difícil, hein? Nem irias não. Eu acho que eu nem iria. Ultimamente, olha, eu não sei mais. Ele ia ganhar de todos, né? Os votos nulos, brancos e... A única coisa que eu não faço é votar no PT. Isso eu tenho dito... PT e assemelhados. Aliás, explicando, não que eu nunca... não estou dizendo que eu nunca tenha feito isso. Eu já votei no PT. Não, besteira, na verdade. Mas a conjuntura atual... Continua na besteira, né? A conjuntura atual... Perdoe minha diabada, a conjuntura atual não permite isso. Nem que a minha mãezinha fosse a candidata. Agora, com a eleição americana, aí nós temos que falar com o nosso analista internacional, Guilherme Kist. Que responsabilidade. Fui promovido agora. E lançaram o Rojão agora. Guilherme. Hein, Trump ou Hillary? Diabo ou demônio, né? Eu vou ser sincero, eu sou mais Trump. Tá? Fascista! Homofóbico, machista! É incrível a campanha que estão fazendo contra o Trump. Estão apelando para tudo que é tipo de mídia, de jogo, porque ele realmente parece que assusta e parece que vai. Agora, em termos principalmente da política econômica, administrativa, ele fala muita coisa séria que o povo não quer ouvir, e principalmente os meios econômicos. Só uns cumprimentos aqui que o Rosenvaldo Júnior está chegando. Então, Guilherme, mas realmente tá difícil, né, lá, né? Porque o Trump também tem umas... Estados Unidos, né? O Trump também tem umas ele é maluco, né? Bem maluquinho, né? Bem maluco. Porque ele tem umas ideias também que não convergem com o Partido Republicano, né? Como? Quais? Fechamento de fronteira para imigrantes.
Seria, eu acho que é o que está pegando mais lá, né? Fechamento de fronteira não, construir um muro, né? Construir um muro. Ele quer construir um muro. E ele falou na entrevista, eu vou chutar as bundas dos imigrantes. E até o fechamento em termos de dos ilegais, né? Se ele está falando isso dos ilegais, ele, na verdade, não estaria falando, né? São pessoas que estão ilegais lá e pela lei americana elas devem sair. Então ele não tá colocando alguma coisa ilegal. Não, o problema é que ele está falando, por exemplo, de recusar familiares legais, né, de pessoas que foram para lá e tal, por exemplo, muçulmanos. O cara tem um nome de lá, o cara nem é islã, nada, mas ele tem um nome, né, muçulmano. O cara tá pensando, por exemplo, em... O Barack Obama mandar ele embora também. Pois botar a CIA atrás do cara para verificar... O fato é que toda essa questão imigratória e tudo isso, ela na verdade está causando muitas mudanças em termos de política e administração nos Estados Unidos. Isso é um fato. Ou seja, querendo ou não, mexe naquela fórmula que colocou os Estados Unidos lá. Republicano. Não sei se isso vai ser bom ou não, mas mexe nessa fórmula. Tá? É um debate, eu acho que são essas questões espinhosas assim que se tem, de que tem certos assuntos que se tem uma dificuldade em falar, parece que é um tabu assim, vamos falar sobre isso ou não? Tá? É importante falar sobre isso ou não? Né? A gente sabe que principalmente os democratas, eles se mostram muito ávidos por explorar todo esse potencial eleitoral desses imigrantes. E eles jogam duro nesse sentido. Né? Por eles, está todo mundo legalizado. Eu acho que eles devem pregar que não precisa mais visto para ir para os Estados Unidos. Né? É isso que eles estão pregando? Ou eles querem pegar toda essa massa de votos que estão lá dentro? Somente isso, né? E uma coisa que mexe também com aquele American Way of Life, né, mesmo? O estilo de vida são as armas, né? Os democratas, eles são contra, né? Eles querem, por exemplo, proibir. E os republicanos, né? Tem muita gente que vai votar no Trump não porque gosta dele, mas porque ele é pró-armas. Então tem essas questões que mexem com, como o Guilherme falou, né? Com a forma, com os valores republicanos, morais que fizeram aquele país, né? Não adianta. É interessante como essa questão de armas lá é tão importante, né? Aqui no Brasil ainda um tabu, na verdade, né? Lá é importantíssimo. Porque a segunda emenda deles proíbe o próprio país de ter exército. Eles, pela Constituição deles, eles sequer deveriam ter um exército, eles deveriam ter as milícias, né? O pessoal voltou da guerra... Não sabia disso. Nem eu sabia. A segunda emenda fala, para proteger o Estado, uma milícia armada, né? O direito de armas não pode ser... Negado. Não pode ser negado. Aí o pessoal voltou da Revolução... Tá, mas isso fala de que ele não poderia ter um exército. Sim, ele tem que ter milícias, não exército nacional, entendeu? É clara isso nessa segunda emenda, não? Não é clara. Mas toda a doutrina jurídica, por exemplo, que tu encontrar vai dizer a mesma coisa. É uma interpretação. É uma interpretação. A outra interpretação seria se ele nem tivesse isso, mas aí um país como os Estados Unidos precisa de uma proteção. Né? Senão também, outro 11 de setembro, né, infelizmente. Ouvintes, vamos a um breve intervalo e retornaremos com nossa conversa com Rosenvaldo Júnior, prefeito eleito nesta eleição. Ouvintes da Rádio NBC FM, retornamos com o nosso programa Eles e Ela. Hoje, a entrevista com o Rosenvaldo Júnior, prefeito eleito nessa eleição. Nós demoramos um pouquinho porque o papo aqui estava animado, né? Divertido. Mas vamos falar de coisa séria agora. Bom dia, prefeito, futuro prefeito. Bom dia, futuro prefeito, né? Vamos respeitar aí o Jason, né? Que está trabalhando aí até dezembro. Bom dia aos ouvintes, bom dia aí a todos aqui que compõem a mesa. Estamos aí para conversar um pouquinho com a nossa população que está tão ansiosa por novidades, né? E às vezes as novidades surgem de tudo que é lado e a gente fica meio... Até eu fico perdido sobre secretário que o pessoal está indicando aí. Vai ter que ter uns 50 secretarias. Pelos nomes que estão surgindo na rua, vai ter isso. Já começaram os boatos. Mas caso não conheça, temos o Alexandre, né? O Euclides, a Guilherme Kist e Gislaine Américo. O Guilherme é meu compadre, conheço ele já. Sei, né?
acabadas as eleições. E agora, Rosenvaldo? Bom, eu tenho algumas perguntas. Eu sei que todo mundo aqui tem perguntas. Esperemos que o programa siga com bastante fluência e a gente tenha tempo para todas as perguntas. Eu vi a sua entrevista no jornal Nosso Povo. E o senhor disse que nós iremos governar para todos. É possível um governo governar para todos? Sim, eu acho que essa deve ser a base do governo. Talvez não seja possível agradar a todos, né? Agradar todos não é possível, mas a gente tem que governar para todos. Quando a gente diz isso, né? A gente diz isso respeitando aí os 9.000 e tantos eleitores que votaram na outra chapa, respeitando os eleitores que votaram em branco, que preferiram não ir votar, que votaram nulo. Então o nosso compromisso agora não é com os 16.336 eleitores que votaram no Júnior e no Zaga, né? Mas com toda a cidade. Então o nosso compromisso é governar para todos. Agora, claro que agradar a todos é impossível, né? Então, até porque a gente tem compromissos legais, né? Tem ritos legais a serem cumpridos, a gente tem questões ambientais, a gente tem o desenvolvimento da cidade, muitas questões que são controversas, né? Em que a gente, ao tomar uma decisão, vai agradar uma parcela da população e talvez desagrade a outras. Agora, eu acho que quando a gente faz isso, sempre olhando em primeiro lugar o bem do nosso município, né, e ouvindo as pessoas, dando oportunidade para que as pessoas se manifestem e exponham seus pontos de vista, antes de tomar a decisão, eu acho que é isso que se faz quando se diz que se está governando para todos, né? Então, ouvir as pessoas nas tomadas, principalmente dessas decisões, que são decisões muitas vezes polêmicas, controversas. Pelo que eu tenho visto no Facebook, acho que isso é normal, né? Uma eleição e a pessoa viu que o candidato dela venceu. Há uma esperança, assim, às vezes até demasiada, né? Parece que agora todos os problemas serão resolvidos, né? As pessoas falam isso. Agora Imbituba vai melhorar, agora Imbituba vai mudar, agora vai ser assim, vai ser assado. E a gente sabe que não é bem assim. O senhor sabe que não é bem assim, né? E para nós que somos liberais, que acreditamos menos no governo, né, seja qualquer governo, né, a gente ainda tem mais um pé atrás em relação a isso. O que é que o senhor teria para dizer para essas pessoas que estão esperando realmente essa mudança esplêndida, usando a palavra do Paulo Madeira? Eu quero dizer que nós vamos tentar fazer um governo esplêndido. Viu, Marlene? Cadê o WhatsApp? Esplêndido no sentido de procurar fazer uma administração transparente e eficiente, né? Então eu tenho consciência bem claro que os 62%, 62, alguma coisa da população que votou, né, em Júnior e Zaga, o que foi assim uma votação expressiva, né, uma diferença bastante grande, considerando que a gente lutava contra a prefeitura, contra o Estado, contra o Porto, né, contra todas as forças políticas tradicionais da cidade. Eu acho que você leu meu blog, né? Então assim, então isso, eu tenho consciência que isso, né, não foram votos pro Júnior especificamente enquanto pessoa ou pro Zaga, né? Mas foram votos de pessoas que querem uma forma de administrar diferente. E isso aumentou em muito a nossa responsabilidade de fazer uma boa administração. Eu tenho dito e disse isso durante a campanha, disse nas minhas falas em discurso, disse nas visitas, em entrevistas, nos debates, né, que nós não vamos resolver todos os problemas da cidade, nós vamos chegar daqui a 4 anos com muitos problemas para serem resolvidos. Agora, sim, o olhar da administração, né, o olhar de quem administra, de quem governa, o jeito de fazer as coisas vai ser diferente. É isso que a gente vai buscar todos os dias. Começando pelo nosso secretariado, que vai ser diferente, pelo jeito de trabalhar, pela forma de transparência na administração, transparência com os números, com as licitações, com as compras.
E eu acho que isso precisa ficar bem claro para as pessoas. Isso a gente vai procurar trabalhar com bastante força, né, com bastante coragem. É claro que, assim, por exemplo, falar de saúde, que nós vamos resolver problemas de saúde, o meu colega aí, Guilherme, sabe que em 4 anos ninguém vai resolver nem em Imbituba, nem em lugar nenhum desse país. Né? Ainda mais agora, né, com limitação de gastos. Então, assim, agora eu, quanto médico, as pessoas depositaram essa confiança em mim. Né? Vamos votar no Rosenwald junto porque ele precisa melhorar. Então a gente precisa melhorar. Vamos resolver os problemas, vamos procurar resolver tudo que for possível resolver. Né? Agora, claro que vai ser perfeito? Não vai, eu tenho consciência disso. Né? E falando aqui com os liberais, a minha intenção não é ter uma administração populista, não. É ter uma administração que olhe pelas pessoas, que olhe pela questão social, né? Mas que seja uma administração, acima de tudo, eficiente. Né? Uma administração responsável com os números. Né? Se a gente vai receber uma prefeitura saneada, uma prefeitura com as contas em dia, nós vamos entregar uma prefeitura com as contas em dia. Aliás, nós vamos ter que reduzir custos para ter poder de investimento. Né? Não adianta a gente ter as contas em dias e não poder investir em infraestrutura, em saúde, em educação. Eu quero pedir para meus colegas deixa eu fazer minhas perguntas primeiro e depois eu passo para vocês. Eu fico quietinho aqui, tá? É um monopólio, é isso aí. Não gosto de monopólio, você sabe. Aproveitando o tema de saúde, judicialização da saúde, talvez até o Euclides já estivesse ali com a pergunta, estava com ela aí, Euclides, para fazer? Então deixa vou pular essa aqui então, tá? Vou deixar essa para ti. O que se falava muito para tentar derrubar a sua campanha, né? Quero o cardiologista da cidade, como é que agora o cardiologista iria ser prefeito, a cidade ia ficar desguarnecida? E eu pergunto para o senhor vai despachar no consultório ou vai consultar no gabinete? Eu quero dizer assim, eu estou em Imbituba há 15 anos, fazia mais de 10 anos que eu não atendia nos sábados de manhã lá no meu consultório, e eu estava atendendo hoje, né? Então, assim, porque a minha rotina já começou a mudar, né? Então, eu sei do quanto de responsabilidade eu tenho, né? Assumindo a prefeitura da cidade, e eu sei o quanto de responsabilidade eu tenho com os meus pacientes, né? Então, eu acho que o Rosenwald da família que vai fazer mais falta, né? Porque o tempo a gente acaba tirando daquilo que geralmente é mais importante, é menos importante para os outros, né? Então, o meu tempo em casa vai reduzir, o meu tempo com a família vai reduzir, o meu tempo no consultório vai reduzir, mas sempre mantendo muito a responsabilidade com relação aos meus pacientes, com relação àqueles pacientes que eu atendo, e de maneira que isso não prejudique o meu trabalho enquanto administrador de um município tão importante quanto Imbituba. Ok. O pessoal tem comentado também, após a eleição, e eu escrevi lá no meu blog, que foi uma no cravo e outra na ferradura, né? Elegeram um prefeito, mas para os vereadores elegeram a maioria da coligação adversária. E o pessoal tem questionado agora, mas agora como é que o cara vai administrar o município se a maioria não está ao lado dele? Eu vejo que isso não é um problema, né? Mas eu gostaria de... Eu também vejo, Sérgio, que não é um problema, e eu acho que as pessoas às vezes dão uma importância demasiada para isso, sabe? Quando a gente, na administração, a gente quer aprovar, às vezes, algumas coisas que não seriam tão facilmente aprovadas, até pelo caráter de projeto que a gente está mandando, aí isso precisa necessariamente tu ter força, tu ter a maioria, porque tu vai aprovar alguma coisa que goela abaixo, vamos dizer assim. Agora, quando tu faz uma administração transparente, uma administração buscando zelar pela cidade, buscando trabalhar pela cidade, eu acredito que a oposição ela é partidária, mas não é contra um município, né? E considerando aí os vereadores que foram eleitos, eu conversei com todos, praticamente todos, né? Teve 2 que eu não consegui contato ainda, eu estive viajando, não consegui falar com 2 deles, mas com todos que eu conversei, eu fiz essa conversa de que a gente vai ter uma administração extremamente aberta, extremamente democrática, e que isso eu vou estar sempre procurando estreitar muito
a relação entre executivo e legislativo, o que for de projetos polêmicos, o que a gente tiver que aprovar, não vamos fazer como muitas vezes se faz, de encaminhar projeto na segunda para ser votado na terça, né? Então vamos discutir antes, vamos encaminhar, vamos tirar as dúvidas dos vereadores, vamos nos reunir com frequência, tratar todos de forma igual. Então emendas, solicitação que os vereadores fazem, que a prefeitura puder atender, vai atender a todos por igual. Então eu acho que essa contrapartida vai existir do executivo e eu acredito do legislativo. Quando eu conversei com todos, né, por exemplo, como eu estava dizendo, assim, coloquei isso para eles e tive uma abertura bastante grande, todo mundo dizendo que quer trabalhar pela cidade, pelo município e pelas pessoas que foram eleitas. Eu acredito que esse seja realmente a intenção da maioria. Minha última pergunta é orçamento participativo. Falou isso na entrevista lá no Jornal Nosso Povo. Eu vejo que há um problema sério de ruas, né? Na verdade, as pessoas brigam muito por isso, calçar a minha rua, né? A gente sabe que não é numa administração, nem duas, e talvez nem três, que a gente consiga pavimentar todas as ruas do município. Se eu não estou enganado, são 400 quilômetros de ruas não pavimentadas, de vias não pavimentadas. Corrija-me se eu estiver enganado. E eu vejo que nunca houve em Imbituba, em nenhuma administração, um plano de pavimentação de ruas. Quais as vias que serão pavimentadas primeiro? E eu penso que isso deveria ficar a cargo de cada bairro, já que praticamente todos eles têm uma associação de bairros. E quando falo em orçamento participativo, será que não seria o momento de colocar isso em pauta, o bairro escolher? Nós temos tanto de investimento para pavimentação e cada bairro eleger as suas vias principais para ser pavimentadas. Essa é a ideia, é isso que a gente quer trazer para a administração, né? Eu acho que essa é a ideia básica do orçamento participativo. Claro que tem algumas questões, né? Algumas ruas, algumas vias que são vias notoriamente necessárias, né? E que às vezes independe até de tu discutir, né? Por exemplo, só para citar um local que todo mundo vê, que é no centro da cidade, é a questão ali daquele acesso para a nossa rodoviária, né? Então ali a gente não precisa fazer orçamento participativo para saber que aquilo, vamos dizer assim, é vergonhoso para a cidade, né? Uma via de acesso em que chegam os ônibus da cidade. Alguém, né? me falou que aquilo ali seria área privada e por isso não foi pavimentado até hoje. Então, mas isso é questão que se resolve. Então, assim, em alguns bairros a gente tem vias principais, né? No bairro que eu moro, por exemplo, a Guaiúba, foi feita uma parte da estrada da Virgilino Soares, se parou no meio e tem a outra parte para ser feita. E é uma via que passa ônibus, né, que passa transporte público. Então tem algumas vias que são fundamentais, que fazem parte do acesso ao bairro, né. Agora, com certeza, com relação a a outras ruas, outras obras a serem feitas nos bairros, eu acho que tem que se discutir muito com a comunidade. Por exemplo, ali no Arroio foi feito um ginásio que está interditado sem praticamente ter sido usado. E aí a gente foi em visitas na comunidade e muitas pessoas disseram assim, olha, fizeram esse ginásio aí sem... Ninguém nem queria o ginásio, a gente queria uma creche. Né? Então, claro que alguém queria o ginásio, mas para as pessoas elas não foram ouvidas. Eles preferiam ter uma creche do que ter o ginásio, né? Então, às vezes tu faz uma obra enorme, gigantesca, o Elefante Branco, que até tá lá desativado, e poderia com menor custo ter atendido uma parcela maior da população se tu te presta a ouvir, né? Ok. Está liberado aí o microfone para quem quiser fazer o questionamento. Então eu vou falar aqui. Primeiro eu gostaria de cumprimentar aqui o Rosenvaldo, né? E fizeram perguntas pela página, né? E fizeram perguntas para mim, quando souberam que ia ter o programa. Uma já foi respondida, e foi bem assim. Pergunta para ele se ele vai ser médico ou político. Foi bem assim a pergunta. E eu gostaria de lembrar que não é o primeiro. Tem vários casos onde as pessoas, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, lá fora, que eles têm a sua profissão, são políticos e conseguem, né, ter tempo para os dois. A segunda pergunta que já está começando a surgir boatos, as pessoas já estão comentando porque é um interesse local muito específico, que são os cargos. Isso as pessoas já estão até inventando boatos, eu acredito. E as pessoas querem saber como fica a situação dos cargos comissionados, né, dos cargos de confiança, quanto que como que vai ser, qual é o teu plano, se vai cortar, se não vai, quanto vai, né, caso corte. Essa é a pergunta que mais fizeram, certo? E aí eu gostaria que o senhor respondesse agora.
Então, quero dizer e deixar claro aqui que boatos existem bastante, né, com relação principalmente a nomes, né? Então tem se falado muito, o fulano vai ser secretário disso, o ciclano vai ser secretário daquilo, para trazer um vereador da oposição, ele vai nomear tal pessoa, que aí traz os vereadores de tal partido. E eu quero dizer, deixar bem claro que isso não passa de boato, não existe nenhum nome firmado. Existe, claro, nomes pensados na minha cabeça, na cabeça de algumas pessoas com quem a gente também se aconselha, com quem a gente tem conversado. Então existem nomes pensados, mas não existe nenhum convite feito, nenhum nome na rua, né? Não existe nada disso. E principalmente não existe interesse nosso, né, como eu falei já em outra emissora, em lotear a administração por conta de apoio de uma pessoa ou de um partido, né? Isso não existe. O que existe sim é um compromisso meu assumido com as pessoas que me elegeram, né, com aquelas pessoas que me ouviram nas ruas. E dentre as falas, né, da campanha, estava a fala da necessidade de enxugar a máquina, a necessidade de diminuir cargos, né, diminuir cargos comissionados. E isso eu deixei claro em várias falas, em debates, inclusive, e é o que a gente vai cumprir, certo? Então, a gente precisa, sim, reduzir custos, né, da prefeitura, e para isso a gente precisa reduzir cargos, né? O quanto vai ser reduzido, né, e em que áreas vão ser reduzidos esses cargos, de onde a gente vai tirar, isso a gente está estudando ainda com calma. Eu recebi agora essa semana o organograma da prefeitura, né, para a gente ver, a gente tem que manter a máquina funcionando, né, então a gente vê onde é que tem peças que não são essenciais que a gente possa mexer. Agora, é verdade que nós vamos reduzir cargos comissionados, com certeza, né? E a gente tem uma estimativa aí de que possa ser reduzido inicialmente aí em torno de 30% dos cargos, né? Sem a gente fazer grandes mudanças, né? Mas em torno disso a gente acredita que seja possível já de início mexer. Mas claro que ao longo da administração que a gente está tendo agora nesses dias, a gente vai poder colocar com mais clareza em que áreas isso vai ser feito. Então isso eu quero deixar claro, e assim, com relação a nomes e a quem fica, quem sai, isso a gente não tem ainda definido. Quero deixar claro aqui também que qualquer tipo de decisão nesse sentido não vai ser tomado em termos partidários ou em termos de apoio político. Então não vamos fazer com isso perseguição política, né, que é o que muito tem, vai tirar tal cargo porque é do partido tal. Não vai existir perseguição. A gente vai procurar dentro daquilo que é lógico para mantermos uma boa administração. Claro que quando uma administração entra, né, no nosso caso de oposição ao atual governo, a gente vai precisar contar de pessoas que sejam de nossa confiança para os cargos de confiança, né? Então claro que vai existir mudanças nesse sentido, mas nunca no sentido de perseguir alguém, né? Quero também fazer uma pergunta a respeito nos últimos anos vimos várias empresas importantes fechando ou reduzindo suas operações. Qual a tua opinião no tocante à atração das empresas vindo, né, para Imbituba, e as que já estão aqui? Como melhorar essa situação de empregabilidade aqui no nosso município? Assim, a gente pretende contar muito, né, nessa área com a capacidade empreendedora do Zaga, que é meu vice, né, que é um empreendedor nato e um trabalhador, né, que não se para. Ele agora ninguém tem ouvido falar dele porque ele está uma semana descansando, mas na hora que ele chegar começa a movimentação. Então, assim, ele é uma pessoa bastante ativa nessa área, tem ali a empresa dele na área industrial, no distrito industrial, que a gente precisa remodelar aquilo. A gente não pode ter um distrito industrial há mais de 10 anos sem acesso, né, sem vias, no mínimo, pavimentadas, sem ter água encanada, né? Imagina que aquelas empresas ali funcionam sem água, né, ou com água de poço, né? Para um distrito industrial, como é que vai atrair, chamar um empresário, vem aqui ver a área que a gente tem para vocês, né? Não dá para atrair muita gente assim.
A gente já teve essa semana com o vice-governador, né, Eduardo Pinho Moreira, tive reunido com ele e parte do que a gente conversou foi sobre o desenvolvimento do município. Ele vai estar assumindo provavelmente em janeiro de 2018 o governo estadual, né, tendo em vista que o Colombo deve se afastar mais cedo porque ele pretende ir ao Senado. E uma das... Bom, aí eu também voto para ele, eu também não vou pedir nesse momento. Então, assim, mais uma das coisas que a gente levantou com ele é a questão da ZPE, da área da ZPE, e a gente poder trabalhar isso para o município, né, no sentido de também ser uma área atrativa para indústrias, para empresas. Agora, sim, a gente sempre pensa muito em trazer empresas grandes, né? Que aí as pessoas, quando fazem campanha, falam, vamos trazer a BMW, né? Foi um mote da última campanha. E a gente se esquece, como tu mesmo colocou, de, às vezes, empresas menores, de pessoas que estão aqui, estão empreendendo aqui. Então, acho que a gente tem que ser parceiro dessas pessoas no sentido de facilitar a burocracia, no sentido, de repente, de ter uma incubadora de empresas, de ajudar as pessoas que querem empreender e, às vezes, que já estão aqui, né? E às vezes tu traz, por exemplo, trouxeram aí de fora a Votorantim, né? Quantos empregos dá a Votorantim hoje? A gente tem emprego, se a gente considerar 4, 5 empresas de Imbituba que já estão atuando há tempo, tem mais empregos do que tem lá. Então essa questão muitas vezes a visão de empresas maiores, empresas de fora, às vezes tem esse lado... Realmente o que mais me preocupa são o que nós já temos aqui, como melhorar a situação deles. Para que, assim, para que não fechem, né, e que também eles possam prosperar, né, no nosso município. Então, assim, nesse sentido, eu acho que o grande papel do administrador é justamente nesse sentido de facilitar burocracias, de buscar parcerias para essas empresas. A gente não tem o poder, por exemplo, ou pelo menos não tem um poder grande de aliviar a carga tributária. Né, porque o município praticamente não tem, né, não legisla sobre isso, né? Exato. Mas a gente pode, nesse sentido, melhorar a burocracia, facilitar, trazer conhecimento para essas pessoas, buscar parceria para trazer conhecimento empreendedor, né, fazer com que as pessoas possam desenvolver o seu negócio. E principalmente a nossa mão de obra, né? Pessoas qualificadas no nosso... eu acho que isso é uma outra questão que tem que ser trabalhado muito, né? Porque a gente fala muito em trazer empregos, né, para a nossa população, mas a gente não está preparado para os empregos, né? Nem mesmo na área portuária. A gente tem aí um porto há 80, 100 anos, né? E a nossa mão de obra portuária não está preparada, né? Deficitária. É deficitária para as empresas ou para a nova movimentação de carga que está chegando. Então a gente tem que trazer... primeiro a gente tem que pensar que tipo de empreendimento a gente quer ter na nossa cidade. E a gente preparar a nossa mão de obra para esses empreendimentos que a gente precisa trazer. Aí eu te pergunto, turismo ou polo industrial? Eu acho que não são excludentes. As coisas não são excludentes, né? Eu tive ontem, mas por exemplo... tendo em vista que a Cataline, eles chutaram? Na verdade, a Cataline foi uma empresa que chutaram, não sei se é bem esse o termo, né? Não deixaram ela chegar, né? Não deixaram nem falar. Então, assim, agora, talvez tenha sido feita de forma errada, sem o esclarecimento adequado das pessoas, num momento errado, né? Talvez... foi um tiro que saiu pela culatra, talvez queriam explorar politicamente o fato de trazer a empresa com emprego e esqueceram que, olha, do impacto ambiental que isso pudesse trazer. Então acabou sendo um tiro que saiu pela culatra. Agora, o fato de não trazer a Catalina não quer dizer que não possa trazer outras empresas que sejam boas para a cidade, que tenham uma outra perspectiva, um outro tipo de trabalho. E assim, por exemplo, ontem eu tive no Rosa, né, um festival gastronômico que eles estão começando essa semana, né, com a presença de várias pessoas, presença até a nível estadual, que trabalham com turismo a nível estadual, e aquilo é uma riqueza que Imbituba tem, que não tem ainda, não se tem a noção do que pode ser, em termos de renda, pode ser revertido, em termos de renda para a nossa cidade, né, e assim... E nada interfere, tu ter o teu polo industrial aqui no centro da cidade, nada vai interferir com o turismo lá, né? Então eu acho que a gente tem forma de trabalhar as duas coisas ao mesmo tempo. Tá. Agora uma pergunta que eu gostaria de fazer qual a tua opinião sobre a Lava Jato, tá? E se na tua opinião o PT está sendo perseguido?
Na minha verdade, eu sou a favor a qualquer tipo de investigação e a qualquer tipo de punição, né, a políticos envolvidos em corrupção em qualquer nível, certo? Eu acho que isso é indiscutível. Né? O que se questiona com relação à Lava Jato, né, por muitos, e principalmente pelo meu partido, é a questão da politização, ou aliás, a questão da partidarização da corrupção. Então, se quer transformar, ou se quer pelo menos fazer com que pareça que a corrupção no Brasil seja um evento partidário. A corrupção foi inventada pelo PT, foi levada ao governo pelo PT, e é o PT o culpado de todas as mazelas do país. E isso, indiscutivelmente, não é verdade. Né? Quem participa de campanha eleitoral, quem acompanha a política a nível municipal, estadual, federal, o Sérgio participou de uma campanha agora, e quando quem participa está mais por perto, está mais por dentro, e sabe, dentro inclusive de pessoas que estão na coligação dele, no partido dele, pessoas que fazem uma campanha diferente da que ele fez, em termos, eu digo diferente, em termos de corrupção, né? Que a corrupção eleitoral é a base de tudo. Então isso existe, e existe há décadas, há séculos, né? Então transformar a corrupção em um evento do PT, né, em um problema do PT, não é verdade, isso eu sou contra. Né? Então, e a gente sabe que existe, não por toda a mídia, mas existe em parte da mídia esse interesse, né, em derrubar o partido que estava no governo, foi isso que foi feito, né? Então tu acha que não tem corrupção? Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Eu disse que existe corrupção e onde ela existir tem que ser punida. Né? Existe corrupção dentro do PT? Existe. Certo. Existe corrupção dentro do PSDB, existe corrupção dentro de todos os partidos, existe corrupção no governo federal, existe corrupção no governo estadual e existe corrupção no governo municipal, nos governos municipais e estaduais. Né? Então isso existe. Né? O que eu estou querendo dizer é que hoje, para muitos, a culpa da corrupção é do PT, né? E que se o PT foi extinguido do país, acabou o problema político do país em termos de corrupção, e isso não é verdade. Na verdade, são todos os partidos, né? Exatamente, é isso. Eu acho assim que, na verdade, é a nossa estrutura política que está falida. Né? Então, assim, essa mini-reforma política que foi feita, né, que mudou aí algumas coisas nessa eleição, não passou de uma maquiagem que fizeram. Mas essa questão de não poder doação de empresa foi uma maquiagem que foi feita, porque a gente sabe que não vai funcionar assim, né? E assim, se a gente não mudar essa estrutura, essa relação, né, político-empresarial que existe, as coisas vão continuar sendo independente de quem esteja na presidência. Se derrubou a Dilma da presidência por questão de corrupção, da relação principalmente com a Petrobras, né, já que a gente está falando da Lava Jato. Agora sim, as empresas que trabalharam na Petrobras financiaram todos os partidos. E financiaram por quê? Financiaram porque esperavam benefícios pela facilidade em se beneficiar da corrupção. Exatamente. Então é isso que eu penso. Guilherme, só porque é compadre, não vão fazer jogo de compadre aqui. Alivia, hein? Alivia. Eu até estava deixando um pouco correr, porque eu sei que o pessoal aqui se concentra muito nesses aspectos do assunto municipal, nesse âmbito municipal. E eu saio um pouco disso, porque eu tento pegar qual é a bússola dele, linhas mais gerais, aspectos mais filosófico, econômico, administrativo. Então, por isso que eu estou deixando, de repente, o pessoal suprir as dúvidas do municipal, para, de repente, a gente debater algumas ideias. A Gislaine vai fazer mais alguma pergunta agora de imediato, Gislaine? Posso questionar aqui? Pode continuar. Primeiro, cumprimentá-lo, né, pela expressiva vitória. Eu não sou um dos seus eleitores, não votei no senhor, mas devo dizer, e sou sempre muito transparente quanto a essas coisas. A primeira impressão está sendo muito boa, inclusive de ideias. Eu comungo também, e nós comentávamos há uns 2, 3 dias atrás essa questão da turismo e empresa. E eu dizia, o pessoal pediu para eu não ser prolixo na pergunta, não demorar muito. Mas é preciso contextualizar, até para que a população se esclareça também, e esse ponto eu acho bem interessante. Que em Imbituba, é interessante a gente comparar a nossa questão aqui, onde nós estamos com os nossos vizinhos, que é para a gente ter uma noção mais real das coisas. Imbituba, Laguna, Garopaba e Maruí.
Dessas 4 cidades, Imbituba é a mais jovem. Nós temos 56 anos, aí, 58 anos de emancipação. Laguna, 300, 500, enfim. Economicamente, nós estamos na frente, inclusive, de Laguna. E bem na frente. Também entre os 56 e 57 oscila, dentro do Estado. Né, dentro dos 257 municípios do Estado. E, no meu entender, por uma opção que se fez lá atrás, muito lá atrás, Henrique Lage, Álvaro Catão, lá dos portos. Nós optamos por fazer um porto, optamos pela primeira cerâmica do Estado, nós criamos uma identidade com a indústria, sem perder esse vínculo com o turismo. E aí hoje nós temos respostas tributárias durante todo o ano pela indústria, e nos 2 meses de turismo, que é o nosso turismo aqui, 2 meses, nós temos Val Rosa, como você colocou agora, respondendo, portanto, conciliável as duas coisas. Não é? Dentro dessa visão, eu digo ao senhor que eu não entendi nem do seu partido, por partido que pregou o seu partido, nem do adversário, a questão da empresa que estava vindo aí. O discurso que se pregou ali de quase fim do mundo, né? Por quê? Falando da Catalinha. Da Catarina. Porque eu vou explicar bem rapidinho. Nós tivemos uma empresa de porte, talvez até um pouco inferior, com menos emprego até, a Braskem. A Braskem, ela trabalhava com granel líquidos, ela tem, eu acho que o container lá no porto e tal. A Braskem, durante muito tempo, por incrível que pareça, ela foi a empresa a número 1 em resposta tributária para o município de Imbituba, com o valor adicional do ICMS, que é uma parte que retorna para o município. Então, não se via falar muito da Braskem, não se via mais tributariamente, ela foi fundamental, inclusive, para essas questões da saúde, que hoje estão tão judicializadas para o investimento. O senhor não acha que houve um exagero? Pelo que eu percebi no primeiro momento, eu acho que isso caminha nesse sentido. Não houve um exagero com essa questão. Não teria que se, em vez de dizer eu não quero a empresa, a pergunta não tinha que ser onde é que está o projeto? O desenvolvimento sustentável é possível? Qual é o impacto? Não precisou se explorar isso? A população não foi meio no vácuo nessas coisas? Assim, na verdade, hoje eu quero do meu governo, né? No meu governo a gente vai trabalhar para Catalina e não vir, né? Por conta de compromisso assumido durante a campanha. Então a gente não pode assumir uma coisa e agora, né, vamos trabalhar para isso. Como eu falei anteriormente, eu acho que houve sim muitos erros na condução do processo, certo? Agora, a condução da questão da negativa da população não foi uma negativa partidária. Isso não surgiu dentro da minha coligação e eu acredito que não surgiu dentro da coligação adversária, né? Isso surgiu pelo anseio popular, né? Eu soube da audiência pública que haveria na semana anterior. Acho que a audiência foi numa segunda, na quinta, sexta-feira, alguém me comentou, estão querendo trazer uma empresa para cá, vai ter audiência pública. E aí, nesse momento, eu procurei me informar do que era, né? Conversei com o pessoal que estava por dentro do assunto, né? Eu tenho pessoas que eu conheço dentro, inclusive, do Corpo de Bombeiros, né? Que trouxeram para mim cópias aí do relatório de impacto ambiental da empresa, trouxeram subsídios em termos da lei dos bombeiros, né, inclusive das leis municipais, código de conduta do município, né, plano diretor, que impediam, né, essas leis impediam que a empresa fosse colocada ali onde ele se queria colocar, né. Existe normativa do bombeiro, né, que impede que exista num raio de 500 metros qualquer outro tipo de construção de outro fim, e ali a gente tem no próprio relatório de impacto da empresa a existência de 600 e poucas moradias, né, então isso por si só impediria, né, num primeiro momento a instalação daquela empresa naquele local que se planejava. Então, nesse primeiro momento, eu assumi a posição contrária, fui na audiência pública, né, fui para ouvir, também viu, Gislaine, e a gente não conseguiu ouvir a empresa, por conta da manifestação dos presentes. Agora, também eu não culpo a população, não culpo o movimento contrário a Catalina pelo tipo de atitude tomada, porque infelizmente o que a gente está acostumado
haver nesse tipo de conduta assim, é que se faz a audiência pública como parte de um rito processual obrigatório, sem se levar em conta o resultado dessa audiência pública. Então as pessoas estão cansadas de não terem voz, né? Então fazem uma audiência pública porque é obrigatório fazer. O que dá lá não importa, né? Cumprimos esse passo burocrático, agora vamos instalar. Né? É só pro forma. É pro forma, exatamente. E a população está cansada disso. Então a manifestação que impediu, eu acredito que tenha sido mais nesse sentido, né, do que por um outro motivo, né? Então é nesse sentido que aconteceu tudo aquilo. Nesse momento a gente assumiu a posição contrária, né, por conta, como eu disse, dessas informações que a gente teve buscando ler o relatório, ler as normativas que existiam. Então a gente tomou a posição contrária, garantimos isso, assinamos isso, né, junto ao movimento, que não era, como eu disse, não era um movimento partidário, não surgiu lá da nossa campanha isso, né, mas eu assinei compromisso com as pessoas e por isso hoje eu tenho um compromisso firmado de ser contrário à vinda da empresa, a não ser que a empresa convença essas pessoas, né, convença a população ibitubense, né, de que realmente não vai ter impacto, de não vai ter riscos, e aí se for um desejo, um anseio da população é outra coisa, mas nesse momento a gente é contrário. É porque eventualmente podemos correr o risco de muitas daquelas pessoas que não queriam a empresa irem procurar emprego na prefeitura. Pela carência que existe, não estou falando não estou questionando a índole das pessoas, mas pela necessidade mesmo de mercado, então, como eu disse, a pergunta, a questão que tinha que se colocar olha, nesse local não pode. Com esse projeto aqui, não dá. Nós temos uma eu acho que não houve tempo também, que as coisas vieram meio mas aí é aquilo que eu coloquei de o erro de quem quer que tenha conduzido o processo, de conduzir dessa forma, né? Então, assim, se existisse uma discussão anterior, uma colocação anterior dos propósitos, dos riscos, de tudo isso, e se fosse feito com mais calma as coisas, eu acredito que poderia até hoje as pessoas teriam um outro pensamento. Agora, assim, foi no momento equivocado, no momento de campanha eleitoral. Por que a gente viu nas sessões subsequentes da Câmara lá unanimidade dos vereadores, né? Porque todos eram contrários? Não, todos se tornaram contrários depois daquela manifestação no período eleitoral, né? Então a gente sabe. Oportunismo eleitoral. E a questão das audiências públicas, que a audiência, eu acho que em qualquer país minimamente civilizado, a audiência pública, ela vai depois de um debate com a sociedade, de esclarecimento de o que é, aí vai para uma audiência pública, para que as pessoas já vão elas mal sabem o que é uma audiência pública. Então, um exemplo disso, eu tive essa semana na audiência pública que teve da LOA, né, do orçamento pro próximo ano, né, que tem que ser aprovado ainda. Eu queria ir, não pude ir. Aí eu cheguei, tinha um pouco mais do que 10 pessoas, né. Então, assim, as pessoas já estão desacreditadas, né, de participar disso, justamente porque não vem algo prático. E a prova disso foi nessa audiência pública, né, teve alguns questionamentos, levantaram algumas coisas, e aí alguém no final questionou, isso já vai estar incluído, alguém pediu para incluir essa alteração. Aí quem estava apresentando, que é a apresentação do Executivo, a gente vai ter uma outra audiência pública feita pelo Legislativo, né, mas assim, não, o nosso relatório já está pronto, que a gente tem que entregar amanhã de manhã. Então, assim, tu vai para uma audiência pública com o relatório já pronto para entregar no outro dia, né? Então, é isso que as pessoas não aceitam, né? E com isso a gente perde essa participação. Só uma parte aí, eu acredito, nessa questão da Cataline. Veja só, se por acaso a Catalina, isso é uma conversa que eu e o Euclides tivemos, se por acaso a Catalina viesse problema de casa, proximidade com as casas que tem ali, né, na questão ali do areal, né? Quem não conhece a comunidade do areal, ele não pode ir para as redes sociais falar de pobreza, porque ele não conhece a pobreza da nossa cidade, a falta de infraestrutura da nossa cidade. Se essa empresa, que para ela fazer um loteamento em outra parte do município, retirar aquelas pessoas dali, com casas, loteamento certinho, água, luz,
e fosse o desejo dessas pessoas, eu acredito que até fosse, de terem uma moradia decente, digna, como é que ficaria a população de Imbituba? Eu não quero a Catalina porque eu tenho medo disso, e uma população carente que gostaria que tivesse essa saída paga pela Catalina. É por isso que eu digo que, de repente, se a condução do processo tivesse se dado de uma outra forma, talvez hoje se tivesse uma outra visão. Realmente, quem não conhece, né, a comunidade ali do Areal e outras que a gente vê no município, e em campanha política a gente conhece muitas coisas que a gente se assusta e diz assim, isso existe em Imbituba. Né? Por mais que a gente conheça a nossa cidade, mas numa campanha política que tu vai de casa em casa, de rua em rua, tu vê situações que tu não acredita. E assim, para quem assume ou para quem vai assumir agora uma prefeitura, às vezes tu te assusta assim, quanta responsabilidade tu tem. Então, realmente eu acho que houve muito equívoco na condução desse processo. Agora hoje se tornou universalmente, né, contrário, né, no município a essa empresa. E a gente tem que defender esse ponto de vista. Agora, com certeza, a gente tem que procurar saída para a questão social, né, de moradias no nosso município. A gente tem pensado em algumas soluções para isso. No último mandato, nos últimos anos, não foi construído uma moradia, né, popular em Imbituba, não foi feito... Né, a gente tem aí, se eu não me engano, mais de 600 famílias cadastradas, né, com necessidade de moradia popular no município. E a gente não tem nem pensado em áreas para isso. Né? Então é algo que a gente tem pensado, algo que a gente vai ter que procurar avançar bastante nisso. Prefeito, nós tivemos agora, no dia 10, segunda-feira, o recebimento da primeira parcela do mês de outubro referente ao FPM, o Fundo de Participação do Município, com a queda de 4,8%. Se considerarmos o período anual, essa queda está em torno de 5,9%. Números parecidos acontecem também com relação ao valor adicionado, que aí advém do retorno do ICMS. Considerando essa questão de receita e o problema, juntando isso com o problema da judicialização da saúde, por exemplo, que nos levou a gastar no último ano, eu não tive acesso nos últimos dias, mas vai fechar com alguma coisa próxima a R$1 milhão. Perto de R$1 milhão. A mais, né, de coisas que não deveriam ser pagas pelo município, mas que em razão E a tendência é que isso aumente. Que isso, infelizmente, que aumente, se não forem adotadas algumas medidas que até podem ser adotadas, eu acho que podem atenuar, mas aí é uma outra questão para se ver. Então, considerando, contextualizando isso, a queda da receita, o senhor falou há pouco também que não basta só gerir e só cuidar da saúde, é preciso investir também. Por mais que o senhor corte os cargos comissionados, nós não teremos aí dificuldades grandes ainda, considerando ainda, embora haja notícias recentes de que a economia começa a dar sinais de uma melhora, de uma pequena melhora e tal, não temos, isso não assusta? Não tá, como é que o senhor está encarando isso agora, nesse momento? Com certeza assusta, né? E a gente tem que pensar muito com responsabilidade nesse momento, né? Eu acho que como eu falei no início da nossa conversa aqui, é importante a gente manter sempre a responsabilidade com as nossas contas, né? Então isso é fundamental. E aí a gente tem que, além de enxugar a máquina, como a gente falou, e às vezes quando a gente fala em enxugar a máquina não é só cortar cargos comissionados, que a gente tem, são 167 cargos, né? A gente não vai acabar com todos, porque existem cargos que são necessários realmente. A gente pode diminuir, mas isso traz um impacto que não é um impacto assim enorme, né, em termos financeiros no final de um ano. Isso ajuda, né, essa economia para a prefeitura, mas não vai ser o que vai fazer a nossa conta sair do vermelho, né?
né? Tem um impacto muito grande, às vezes até na questão de visibilidade para o governo, de mostrar que o governo está realmente interessado em baixar custos, mas a gente tem que procurar outras formas de reduzir custos, né? E aí existem outras coisas na prefeitura que a gente tem que trabalhar, né? Questão de aluguéis, questão de automóveis, de manutenção, né? Várias coisas que a gente tem que procurar otimizar no sentido de reduzir custos. E a gente tem que procurar, com certeza, implementar receita também, né? E aí a gente, o desenvolvimento do município, empresas, desenvolver turismo, né? São formas de a gente poder aumentar a receita. Não dá para estar esperando que lá de cima, eu acredito que mesmo com a melhora dos números a partir de 2017, isso nos próximos anos não vai ter um reflexo grande ainda aqui para Imbituba. Considerando ainda que a gente tem algumas dívidas que vão cair no nosso colo aí pela frente, né? Alguns precatórios que vencem até 2020 são em torno de 9 milhões a serem pagos, né? A obra do Acesso Norte, que uma parte é financiada, né? São em torno aí de entre 3 e 4 milhões. Né, e a obra da Santa Paulina, que está em andamento e já tem verba prevista para isso, né? Então tem algumas dívidas assumidas, né, que já vão estar com parte do orçamento comprometido para isso. Então a gente vai ter que ser muito responsável e, como eu disse, dar um passo de cada vez. Por isso que a gente é sabedor de que não dá para resolver tudo, né? E agora sim o nosso compromisso maior é manter a responsabilidade com tudo isso, com essas contas em dia. A questão do hospital, certo? Aí assim, o hospital ele é privado, certo? E recebeu do município cerca de 1 milhão por ano, certo? Em torno disso. Certo? Aí você disse na TV Nosso Povo que quer investir mais. De onde é que vai sair esse dinheiro? E qual é a saída para a melhora do hospital para o nosso município? Bom, então assim, só para deixar claro as coisas, para as coisas ficarem bem entendidas, né? O hospital, ele é um hospital privado, né? Ele é de propriedade da congregação aí das irmãs, certo? Mas ele é um hospital que tem convênio com o SUS, né, e tem um contrato com a Prefeitura Municipal de Imbituba para atendimento do setor do serviço de urgência e emergência do município. Então, assim, ninguém dá dinheiro para o hospital, né? A Prefeitura paga o hospital que ele presta, certo? Então, esse contrato é um contrato em que o hospital se responsabiliza em atender as urgências e emergências de Imbituba, porque o município é obrigado a ter esse serviço funcionando. Como o município não tem um serviço de urgência e emergência, o município contrata do hospital. Então, esse valor que é repassado por uma entidade privada é por conta de um contrato que existe, não é uma doação, né? É o cumprimento de um contrato que, em contrapartida, tem serviço prestado, né? Muito melhorou desse contrato nos últimos anos, muito melhorou do serviço de urgência e emergência, né, em Imbituba, mas quem trabalha no hospital, como eu e o Guilherme, ou mesmo quem precisou já do atendimento do hospital, e quem já foi, né, na emergência e urgência do hospital, sabe o quanto que tem que melhorar ainda, né? Então, e para melhorar a gente sabe que tem que ter investimento. Então, nesse sentido que a gente tem que investir. Eu falei bastante durante a campanha de que Imbituba precisa de uma UTI, a gente precisa trabalhar para isso, né? Inclusive, na conversa que eu tive com o vice-governador do estado, a gente tocou nesse assunto da necessidade que a gente tem hoje. E a palavra dele é que, assim, se tudo der errado, em 2018 a gente tem uma UTI aqui, né? Se tudo der certo, talvez antes disso, né? Mas se tudo der errado, no mínimo, no máximo em 2018 a gente tem. E eu acho que isso representa um salto de qualidade muito grande no hospital, né? A gente vai ter que ter uma preocupação, claro, com o custeio disso, né? Com a manutenção disso, né? Que não é barato. Mas isso faz com que talvez o grande problema do hospital hoje com relação à nossa população, que é a questão de confiabilidade das pessoas com relação ao hospital que presta atendimento, eu acho que isso pode melhorar bastante. Isso pode melhorar bastante também algo que é muito pequeno no nosso hospital, que é a rotatividade do serviço de convênios e particulares, né? Muita gente que pode pagar por uma cirurgia, que pode fazer uma cirurgia, deixa de fazer em Imbituba, porque eu não confio no Hospital São Camilo, né? É isso que se diz. Então eu acho que a gente pode resgatar isso.
E a presença de um serviço de UTI no hospital que te traz a possibilidade de outras especialidades, de outros procedimentos cirúrgicos mais complexos que possam ser feitos, que acaba movimentando o hospital, né? Então eu acho que nesse sentido a gente pode melhorar a visibilidade hoje que as pessoas têm do Hospital São Camilo, né? E isso ajuda bastante na questão até do próprio financiamento de todo o serviço. Agora, claro que para isso a gente vai ter que buscar formas de, dentro daquilo que a gente falou, de enxugar os custos em algumas áreas para poder investir, ter poder de investimento e fazer essas mudanças que a gente pretende. Deixa eu resgatar ele um pouco desse tiroteio todo aí, vou dar uma de compadre agora. Então, eu sempre fujo um pouco desses assuntos focando no município e tento entender um pouco mais como funciona a cabeça, ainda mais agora tendo um profissional na nossa frente aqui, eu como amador interessado quero explorar um pouco isso. Posso estar sendo um pouco recorrente nessa pergunta que eu vou fazer, mas eu preciso saber, teve golpe? No meu ponto de vista, juridicamente sim. Sim. Senão a gente teria que tirar o nosso governador também do estado. Tá. O senhor bota a mão no fogo pelo Lula? Eu vou te dizer que pelo Lula não. Eu botaria pela Dilma. Pela Dilma. O senhor acha que ela não participou de nenhum ato ilegal, ou mesmo como no Conselho de Administração da Petrobras? Eu acho que não. Por não conhecer? Por não conhecer. Por não ser capacitada para ocupar o cargo? Não sei, talvez porque o Conselho, talvez, no caso da Petrobras, né, não tenha sido informado adequadamente, né, para tomar uma decisão ou para aprovar uma decisão que deveria ser aprovada, né? A gente, não sei, muitos aqui talvez já tenham participado aí de muitos conselhos em que as coisas são tomadas, às vezes, sem as informações por completo. Isso exime da responsabilidade da tomada da decisão? Eu acho que não, mas aí no caso não é só ela, né? A decisão não é a decisão do presidente do conselho, mas sim do conselho em si, né? Um conselho que ali no caso tinha participantes do governo, participantes dos acionistas, né? Então todo o conselho estava sabendo do que estava acontecendo, ou pelo menos deveria estar sabendo. Há pouco o Alexandre falou da dúvida que o pessoal tem se o senhor permaneceria como médico ou como político. Eu discordo um pouco da colocação dele, era político até agora, porque a partir de agora é administrador ou político. Tá? Porque o senhor vai administrar a maior empresa de Imbituba. No seu ponto de vista, pessoal, o que te capacita para isso? Do meu ponto de vista pessoal, o que me capacita para isso é a vontade de fazer, um desejo grande de fazer com que a nossa cidade seja melhor. O que me capacita para isso é a minha história de vida como uma pessoa honrada, de caráter e que vai buscar, acima de tudo, lidar muito bem com o dinheiro público, né? O que me capacita para isso talvez seja a humildade, né, de saber reconhecer que eu não tenho conhecimento em muitas das áreas que eu preciso ter conhecimento para poder administrar bem a cidade, e para isso eu preciso me cercar de bons técnicos e administradores em cada área que a gente precisa, que é a maior empresa de Imbituba. Na verdade não é uma empresa, são várias, né? Empresas que vai cuidar da saúde, empresa que vai cuidar da educação, e assim, eu tenho a consciência e tenho a humildade de reconhecer que eu não sei muito daquilo que eu preciso saber, então eu tenho que me cercar de pessoas que sabem para estarem trabalhando comigo. Então acho que a consciência disso me capacita para isso também, e uma vontade enorme de trabalhar, né? Alguém que não tem medo do trabalho, de estudar, de conhecer, de estar todo dia aprendendo um pouco mais e querendo sempre fazer o melhor. Vai conseguir conciliar isso com o serviço médico? Eu acredito que sim, né? O meu serviço médico, como eu tenho dito, claro que hoje tomou todo o meu dia, né? E isso não vai continuar, não tem como continuar.
né? Agora eu preciso dedicar parte do meu dia para isso, né? 4 horas, 5 horas, 6 horas do meu dia para o meu serviço médico, porque as pessoas acreditaram que eu ia continuar e porque eu sou prefeito 4 anos. Eu preciso trabalhar até me aposentar. Por que socialismo? Mas eu não sou socialista e nem vou fazer uma administração socialista. Não, eu tô bem, mas você é de uma corrente filosófica socialista. Você faz parte de um partido socialista. Eu faço parte de um partido com tendências esquerdas, né, e que pregam um poder, e que pregam um papel maior do Estado, né, na defesa de ou pelo menos na tentativa de manter uma igualdade social maior, ou pelo menos uma justiça social maior, né? Nisso eu acredito, né? Eu acredito que o papel do governo, né, em manter a justiça social é importante, e eu acho que deve estar presente em todos os níveis, em todos os governos. E é nesse sentido que eu faço parte do Partido dos Trabalhadores. No Partido dos Trabalhadores a gente tem várias correntes, né, e a gente chama de correntes mesmo, né? E quando falam que no Brasil o partido se perdeu, que não existe ideologia partidária, as pessoas que não participam ou nunca participaram do Partido dos Trabalhadores, nunca tiveram noção, se um dia fizessem isso, iam ver que o Partido dos Trabalhadores é um partido que tem uma linha ideológica, aliás, várias linhas ideológicas, e que se convergem, né, por uma linha de trabalho. Mas assim, como eu estava dizendo, são várias linhas ideológicas dentro do Partido dos Trabalhadores que se chamam correntes, né? O Lula faz parte de uma corrente e outras personalidades fazem parte de outras, e existe o Congresso Nacional do PT, em que essas alas, essas correntes discutem para ver os rumos do partido. Mas existem alas que vão desde alas socialistas, né? Alas que por muito tempo até pregaram a luta armada pelo poder, até alas de centro-esquerda, né, alas social-democratas, né, alas que pregam um papel do Estado, né, na defesa do social, mas que não tem essa linha tão à esquerda, tão socialista. Mas dentro do que você falou, assim, defendendo no começo da sua fala agora, pela propagação da igualdade social, quais os exemplos que te fundamentam esses métodos? Exemplos administrativos, socialistas. A gente, assim, falando do município de Imbituba, a gente tem... Eu não estou falando do município de Imbituba, estou falando no geral, estou falando do método socialista. Não, assim. Então, assim, falando na administração municipal, a gente tem experiências bem sucedidas do próprio PT, né, em prefeituras como a de Porto Alegre, né, no início dos anos 90, se eu não me engano, né, que o PT governou por 4 ou 5 mandatos consecutivos lá, né, baseado em linhas socialistas, né, do orçamento participativo, né, de investimento maior em educação, investimento diferenciado na saúde, que trouxe benefícios para o município por muitos anos, né, e algumas das linhas de administração se mantêm até hoje dentro desse município. Sim, então mas você acha que um Estado maior intervindo na economia favorece talvez não intervindo, mas regulando a economia, né? Bom, aí você está falando mais como um liberal. Não, regulando a economia no sentido de poder evitar com que o capital, né, prejudique o social. O capital pode ajudar o social. A gente viu muito isso no primeiro governo Lula, né? Quando é que os banqueiros tiveram mais lucro nesse país? E quando é que a gente teve o maior ganho de salário mínimo nesse país? Você é a favor da PEC, do teto? Não. Por quê? Congelar por 20 anos os gastos, por exemplo, em saúde. Não, ele não está falando em gasto de saúde, está falando do teto de gastos do Estado. Mas isso inclui os gastos em saúde. Numa saúde... Mas você pode aumentar os gastos da saúde cortando de outras áreas. Num momento que a gente vive, o profissional da saúde como eu sou, né? Um momento que a gente vive tão crítico da saúde pública nesse país, né? Eu acho que vai trazer problemas sociais graves, vai agravar muito o problema de saúde. Se fala tanto da nossa tabela do SUS, né, que paga R$8 e pouco a consulta, e provavelmente a gente não vai ter aumento nos próximos anos também, né, não tivemos em nenhum dos governos anteriores, nem nos nossos, né.
Então a gente prolongar isso por mais tempo, eu sou muito favorável à questão de controle dos gastos públicos, eu acho que tem que haver esse controle. Agora, tu tem que ter cuidado quando tu promove uma emenda constitucional, né, que pode engessar tantos gastos com questões fundamentais para a população. Eu acho que tem que ter. Mas no nosso Estado brasileiro hoje, há mais espaço para aumento de gasto estatal? Espaço para aumento, eu acredito que em algumas áreas sim. Não, aumento do gasto estatal, estou falando em porcentagem do PIB. Existe espaço para aumento do gasto estatal? Espaço para melhor uso do gasto estatal? Para aumentar. Para aumentar, se for para usar bem, existe. Eu acho que existe. Existe? Aumentar? Eu acredito que sim. Se a gente puder fazer com que isso retorne em benefício para a própria sociedade e que isso possa, inclusive, fomentar o aumento da economia, né, isso pode ser positivo. Aonde isso funcionou? Numa das crises que existiu, por exemplo, no governo Lula, no primeiro governo Lula existiu uma crise mundial, o primeiro ou segundo governo, né, em que 2008. Inclusive o Lula foi na televisão e disse que no Brasil não passaria de uma marolinha, né? Na verdade, o governo aumentou o gasto estatal em infraestrutura, né? Foi quando foi lançado o PAC 2, e que fez com que o nosso PIB no ano, inclusive, crescesse. Foi uma mudança de política de governo. Exato. Não estamos colhendo resultados ruins agora? Não por essa mudança, né? Eu acho que aí outras coisas acabaram fazendo com que as coisas nesse momento acontecessem, tanto a nível federal, né, tanto quanto erros posteriores a isso na condução da economia agora no mandato Dilma, quanto uma crise global que existiu que acabou contribuindo para isso. As commodities tiveram uma queda no mundo todo, né? Acabou um conjunto de fatores, como é sempre uma crise, né? Um conjunto de fatores acabou. Estávamos numa situação econômica de bonança. Entrou muito dinheiro naquela época no país. Esse tipo de política não foi mascarado por causa desse... Na verdade, assim, a gente em 2002, quando o Lula assumiu, né? 2002... né, a gente vivia um período que não era tanto de bonança assim. A gente vinha num aumento inflacionário, né, uma pressão da inflação, no último ano do Fernando Henrique Cardoso, né, já se falava no Congresso em gatilho, né, para aumento do salário mínimo, né, então várias coisas que mostravam que a gente estava entrando numa crise. Então a bonança não vinha nesse momento, não. A bonança veio depois no governo Lula. No governo Lula. No governo Lula. Veio a bonança, né? Mas aí até por uma condução no momento, no meu ponto de vista, acertada da economia, né? Porque ele topou manter a política econômica do governo FHC. Sim, ele manteve o que vinha de acerto, teve a sabedoria de manter. E colheu os bons louros desse momento. Mas... E o que permitiu enfrentar crises que ele enfrentou ao longo do governo. Então, o governo Lula não foi um governo em que a economia mundial foi 100% positiva ao longo dos 8 anos de mandato dele. Não, mas os termos de troca para a economia brasileira eram muito favoráveis. Ao longo do governo, mas a gente enfrentou crises, né? Não, a crise imobiliária americana foi no governo dele, não foi? Mas a partir do momento que esse ciclo se encerrou e se mudou a atuação do governo nessa política econômica, não acabou gerando isso que nós temos hoje? Não, na verdade, assim, houve erros posteriores a isso, né? Quais? Eu acho que se por conta, no último governo Dilma, né, a condução do Guido Mantega aí na economia, deveria ter se precavido anteriormente, né, a questão da queda crescente, a queda que vinha, não, mas a diminuição, a desaceleração da economia vinha acontecendo e deveria ter se apercebido disso antes, né? E junto a isso, houve assim, a implantação da nova matriz econômica.
A partir disso que o Manteiga... E aí houve uma crise mundial novamente, a Espanha desempregou um monte, né? E a própria toda a Europa entrou em queda, a Grécia passou e passa por um momento delicado, e aí acabou que isso, pegando a nossa economia num momento mais frágil, né, por conta já de não ter se precavido para isso, gerou esse momento atual que a gente vive. Mas os nossos pares sul-americanos nesse período cresceram. Mas os nossos pares vinham em uma outra realidade, né? A gente cresceu ao longo de 8 anos o que eles não cresceram, né? Então, eu acho que eles não caíram, não diminuíram, porque não tinha espaço para cair mais, né? A Argentina vive uma crise até hoje. O Chile? Hein? E o Chile? O Chile, não sei da realidade do Chile, né? Mas a Argentina, por exemplo, até hoje eles vivem problemas sérios, né? Agora o Marcos está tentando mudança da economia, chamou empresários mundiais para investir na Argentina porque ele não tem ainda uma solução clara. A Argentina penou no kirchnerismo, né? A Argentina penou no kirchnerismo, que é uma linha de governo muito parecida com a do PT e Dilma, não é? Mas é uma linha ideologicamente parecida, mas eu acredito que em termos administrativos a gente teve um período muito positivo no Brasil que não se teve lá. Sim, exatamente. Ou seja, o Brasil ainda se beneficiou porque entrou mais dinheiro aqui do que lá. Mas o método aplicado foi o mesmo. Por uma condução acertada, né, da economia. Então, assim, a gente tem que saber aceitar, né, poder ver o que teve de erro na condução desse momento econômico que a gente vive, mas a gente tem que saber também que muito do que existiu, do que o Brasil viveu de bom nos últimos anos, foi também por conta dos acertos do governo. Né? Deixa eu fazer um parênteses aqui, porque nós temos que situar direitinho essa linha temporal, ou seja, esse aporte de recursos no Brasil, principalmente no primeiro governo Lula, tá? Ele aconteceu pela confiança dos entes econômicos na manutenção daquelas diretrizes governamentais, de manutenção daquela organização econômica que o Lula se comprometeu ao ser eleito. Os nossos problemas começaram na implantação da nova matriz econômica. Inclusive, o Lula aumentou a confiança externa na administração do governo, né? Tem até, inclusive, um vídeo em que na época o Bill Clinton dá uma mijada estratosférica no Fernando Henrique por não saber conduzir, porque ele foi lá para pedir, para reclamar do FMI, né, e ele levou uma mijada por não estar sabendo conduzir, não saber conter gastos, né? Então, essa condução econômica que o Lula fez no início do seu mandato, a equipe econômica que ele montou, né? Foi a mesma que o Fernando Henrique aplicava. Então, assim, mas soube conduzir isso, soube aumentar a confiança para a gente poder atrair investimento externo e atrair... Sim, e nessa linha histórica, os nossos problemas começaram a partir da nova matriz econômica. Sim. Foi? Bom, então foi a partir dos erros do governo, o final do segundo mandato Lula e governo Dilma. Quando o Guido Mantega assumiu a economia e aí ele não se preocupou em poder fazer com que a gente evitasse, ou que a gente se precavesse para as crises que estavam vindo, né? Então, assim, começou a haver uma diminuição no crescimento do PIB, começou a gente a ver que as empresas, né, a nossa produção econômica não estava se sustentando e não se tomou medidas para evitar que a gente acabasse passando pelo que está acontecendo hoje. Agora foi um conjunto de fatores que confluiu para isso, né? Ou seja, medidas keynesianas numa economia sem fundamento resultam são medidas keynesianas, certo? O Keynes é um economista estrangeiro que pregava que o Estado deve interferir nesses momentos, injetando dinheiro na economia, ou seja, contratar gente para cavar buraco e contratar outros para fechar. Mas isso foi em outro momento que foi feito? A nova matriz econômica foi uma medida keynesiana. Não, na verdade, assim, foi um investimento em infraestrutura que o Brasil está carente até hoje. Não, mas né? Principalmente aquecer o crédito e baixar o juro amarra.
Ou seja, injetar dinheiro na economia. Sim. Sim. Mas não foi só isso que confluiu para a questão dessa crise econômica que a gente vive. Né? O que mais? Confluiu um conjunto de fatores internos e externos, né, que acabou fazendo com que a economia parasse, né, ou pelo menos a gente vivesse esse momento caótico que a gente tem de desemprego e de produção. Então não bastou aquecê-la. É que a gente não soube aquecer do jeito certo. Né? Talvez outras medidas deveriam ter sido tomadas junto com isso. Entendo. Alguém mais? Eu quero fazer algumas perguntas aqui. Infelizmente a gente tem pouco tempo, mas eu queria falar o seguinte. No auge do governo nacional petista, né, o PT esteve aí por bastante tempo no poder. No auge desse governo, certo? O senhor não foi nem o segundo mais votado em uma das eleições, e na outra o senhor também não... Acho que o senhor foi o segundo mais votado em outra eleição. E estavam no auge do governo. Hoje, com a queda do governo a queda do governo nacional do PT, o senhor ganhou uma eleição em primeiro turno, até porque não seria como ter o segundo, mas enfim. Tu vê isso como uma evolução, uma conscientização, no sentido de o pessoal entender que ideologia no Brasil é algo extremamente raro, e quando existe, o povo às vezes não gosta nem de ouvir, e tantos partidos iguais, com siglas diferentes, mas são iguais, né? Tu acha que isso foi uma conscientização do povo em votar no candidato e não no partido? Ou tu acha que foi uma coincidência? Na verdade, eu vejo como um momento histórico diferente, né? São momentos que não dá para comparar um com o outro. As eleições foram 2 eleições que eu vivi para prefeito, né? Eu fui candidato a vice na outra, mas aí eu acho que não dá nem para a gente querer comparar uma coisa com a outra, porque são momentos diferentes, né? Mas a minha candidatura há 4 anos atrás a prefeito se aconteceu num momento histórico diferente. Hoje a gente tinha 2 candidaturas, né? Naquele outro momento eram 3 candidaturas. A minha candidatura naquele momento era uma candidatura que eu saía como candidato do PT sozinho, né? O meu vice era do PT e o PT não teve coligação. Hoje a gente estava alinhado com outros partidos, né? E existia uma clara visão das pessoas, né? Uma clara divisão entre uma candidatura que representava a continuidade do atual governo, né, e outra que é uma candidatura, no caso a minha, que se colocava como a opção do novo, né, para o município. Então são momentos históricos diferentes, né? Eu acho que não dá para a gente querer dizer que o resultado tenha sido uma evolução ou de uma candidatura para outra, ou que tenha tido alguma influência do momento nacional com que se vive hoje. Pelo contrário, né? O momento nacional que nós enfrentamos hoje atrapalhou a minha candidatura, a gente sabe disso, né, ao longo da campanha, mas no momento histórico da cidade, né, eu vejo que essa questão nacional ficou num segundo plano perto do que a gente vivia municipalmente. Pois é, porque a pergunta vem, e várias pessoas perguntaram isso também, foi o seguinte: existe um preconceito de uma ala, um pré-conceito, eu sei que essa palavra não existe, mas é a melhor aplicável aqui. Existe um certo do PT, entendeu? Como também existe de outros partidos, até porque a gente sabe que existem vários partidos no Brasil hoje que têm pautas que o PT defende também, mas que as pessoas olham com outros olhos, né? Por exemplo, o PSDB. As pessoas acham que o PSDB é de direita no Brasil e é um representante da social-democracia, né? Então, assim, ocorre esse preconceito o candidato tal é do PT, portanto não votarei nele. Tudo bem, a gente respeita tal. Mas a questão foi essa, né? O governo nacional cai, e eu acho que existe uma relação, entendeu? Não estou dizendo que vai interferir no seu plano de governo, mas eu acho que existe essa relação, principalmente para quem não entende muito de política, entendeu? Eu não vou votar no cara porque o cara é do PT, ou então eu vou votar porque eu sou filiado de partido tal e vou votar só por causa que ele é do partido. Quando a gente sabe que o partido às vezes nem tem relação alguma com os planos de governo dos candidatos e eleitos. Então essa pergunta vem desse preconceito que as pessoas têm e que se mostrou nessa eleição irrelevante.
na verdade, foi relevante, né? Talvez a diferença tivesse sido maior se não fosse esse preconceito, né? Então, eu talvez tenha perdido muitos votos pelo fato de ser do PT, né? Eu tenho consciência disso, e isso a gente teve que falar ao longo da campanha, né? Agora, isso ficou num segundo plano, né? Pela questão municipal que se vivia e que se vive hoje, né? Então, a gente querer comparar os momentos que o Brasil vivia, o PT naquele período tinha uma visibilidade positiva, hoje tem uma visibilidade negativa, influenciou com certeza, mas não foi o preponderante, porque a realidade municipal tocou mais as pessoas, marcou mais as pessoas e moveu mais as pessoas para direcionarem o seu voto. Não foi o principal. Não foi o principal, exatamente. E eu queria só deixar uma outra pergunta aqui. A gente falou aqui o Guilherme falou aqui do governo, fez várias perguntas sobre o governo nacional. Eu queria dizer, só uma pergunta básica. Tu acha que o Lula foi uma pessoa que brincou de Deus e se queimou? Não. Tu acha então que até a própria esquerda, que não existem setores da esquerda que não são tão aliados assim do Lula, o próprio Ciro Gomes. Uhum. E foi ele que disse essa frase, né? E o Ciro Gomes é uma pessoa que se alia muito mais a Dilma do que o Lula. Apesar de que no governo Lula, mais empresários, aquela história, né? E o governo Dilma, na minha opinião, foi um desastre econômico. Mas tu acha que o Lula não é uma pessoa chave, expoente nessa questão toda de petismo Não, ele é. Eu acho que ele é. Ele é chave, né? Ele é uma pessoa. Ele fez o partido ser o que é hoje, tanto para o bem quanto para o mal, né? Mas assim, dizer que brincou de Deus, acho que não, né? Eu acho que ele assumiu o papel que ele quis assumir, né? De alguém que conduzisse o país para um outro tipo de administração, outro tipo de governo, um outro olhar do governo, né? Isso deu certo em um momento, deu errado em outro, e houve acertos na condução disso e houve erros, né? Então, nesse sentido que eu vejo a figura do Lula hoje. O Euclides quer fazer uma pergunta aqui. De interesse local, na verdade da própria prefeitura. O senhor falou há pouco em dívidas, inclusive precatórias, perto de 9 milhões. Segundo o doutor Diego, nosso colega lá da prefeitura, da procuradoria, ele acabou de me passar que a prefeitura de Imbituba é considerada, se não a maior, uma das maiores clientes da Justiça do Trabalho. Em média, 30% das ações trabalhistas ajuizadas em Imbituba são decorrentes de sonegação de direitos trabalhistas dos servidores públicos da prefeitura. Aproximadamente 300 ações por ano. A lesão aos direitos vão desde demissões injustas até desrespeito a pagamento a salário mínimo, né, aos professores, enfim. Como é que o senhor vê essa questão, considerando que foi eleito por um partido que tem como uma de suas bandeiras, né, a defesa do trabalhador? Como é que o senhor vai trabalhar essa... Bom, aí daqui 4 anos me pergunta como é que ficou essa questão, né? Se vai ter mais ou se vai ter menos do que tem. O que a gente quer é tratar com justiça o trabalhador, né? O trabalhador municipal. A gente tem que com certeza trabalhar com justiça. Existe muitas dessas ações. O Diego teve lá na prefeitura, né, Diego? Aconteceu às vezes até por equívocos administrativos, em questão de férias, né? Então a gente vai ter que ter um zelo muito grande, né, com relação a isso, até porque isso é ônus, né? É onera. Agora nós vamos temos aí 9 milhões nos próximos 4 anos, é um orçamento considerável. Quanto dos 400 quilômetros poderia se pavimentar, né, Sérgio, com esse valor? Então tem que se ter, primeiro, um respeito às leis trabalhistas, um respeito ao nosso trabalhador, e segundo, um cuidado administrativo muito grande, a gente colocar pessoas atentas e capacitadas para evitar que pequenos equívocos possam acabar levando à judicialização aí do nosso trabalhador municipal. Estamos chegando ao final, né? É claro que a gente gostaria aqui de ficar debatendo, tem inúmeros assuntos para serem tratados, né, com o prefeito, com o futuro prefeito. Antes mesmo de acabar o programa, gostaria de que ao longo do seu mandato, né, viesse outras vezes aqui no nosso programa para, né, debater e levar outras informações
aos ouvintes. Só em razão de uns telefonemas que eu recebi e mensagem, para eu comentar, primeiro eu quero fazer uma pergunta ao senhor. Concorda que os problemas estruturais em termos de governo federal, ele repercute nos municípios, né? Como se vai se gerenciar de forma liberal, de forma mais socialista, vai repercutir nos municípios, certo? Concorda com isso? Sim. Tá. Que algumas pessoas, 2 pessoas ligaram, outra mensagem aqui, dizendo que a gente estava com um debate em nível nacional e até internacional e não local, né? Que isso estava decepcionando eles. Que eles não estão acostumados com o nosso programa, que todas as vezes que a gente traz algum político aqui, a gente faz esse debate nacional, internacional, porque isso repercute nos municípios. Nós precisamos entender aquilo que nós começamos no início aqui, né? Fizemos no início do programa. Nós precisamos entender as estruturas superiores para a gente chegar na conclusão de por que o nosso município é assim ou não é assim. Né? E às vezes as pessoas não conseguem entender que é necessário fazer esse link, embora às vezes fique meio chato talvez para o ouvinte. Não, eu queria saber da minha rua se vai ser calçado ou não. Gente, nós temos que fazer esse link entre o município e a estrutura superior. Essa estrutura que vai determinar muitas vezes as questões locais. Concorda conosco? Sim, claro. Então, se não tiver mais alguma pergunta para fazer, mais ninguém. O senhor, a minha última intervenção, o senhor falou na entrevista do jornal Nosso Povo, que puxem a orelha se estiverem errados. Não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso, né? O senhor sabe que eu sou muito atuante, né, nessas questões, né, com o meu blog, que estou voltando a escrever, nas redes sociais. Nosso programa aqui, embora a gente tente sempre levar para uma questão mais estrutural, né, estruturas superiores, mas a gente vai sim cuidar de alguns, né, da administração local, não na forma de fazer fiscalização, mas realmente levar informações, trocar informações com a administração e os ouvintes, né? Então, o espaço está aberto para as suas considerações finais. Eu queria agradecer o espaço, né, e claro que a gente fica satisfeito de poder estar debatendo, estar conversando, né, sobre assuntos, seja ele a nível nacional, internacional ou municipal. E claro que a gente é conduzido aí pelas perguntas que são feitas e de qualquer forma a gente está aí para responder. Agradeço aí a participação dos ouvintes, né, de quem está nos ouvindo, e esperem sempre, como eu tenho dito, um prefeito que vai trabalhar bastante pelo nosso município e sempre buscando trabalhar de forma honesta, competente e dedicada, né? Como eu tenho dito, como eu falei aqui inclusive, mesmo que para isso, e para isso é necessário, né, que a gente tenha que se cercar de pessoas capacitadas em cada área, e é isso que a gente vai procurar fazer sempre. Então esperem sempre alguém que procure sempre, que vai procurar aí nos próximos 4 anos o melhor para a nossa cidade, o melhor para cada cidadão de nossa cidade, né? E a gente espera que a nível macroeconômico a gente viva bons tempos, né? Porque isso, claro, repercute no município, e quanto melhor a nossa questão orçamentária, mais fácil vai ficar de a gente suprir as expectativas dessa enorme população que é tanto. Queria aproveitar o espaço para deixar aí os parabéns aos nossos professores, né, hoje sendo o dia do professor, né, e dizer que a gente vai ser parceiro aí sempre para buscar o melhor para a nossa educação, melhorar bastante a situação do nosso professor, da nossa educação a nível municipal. E não dá para prometer agora para os professores o pagamento
do piso. Isso eu já prometi na minha campanha. Já prometi na minha campanha. Né? Acabou a campanha que nem aquela do dia 30. Agora, sim, isso eu conversei. Eu acho que ontem ainda eu respondi uma questão na outra emissora. Né? Eu disse que essa é uma meta nossa, né, por nosso governo. Agora, claro que a gente não vai prometer que isso vai ser feito em janeiro ou fevereiro, né? Aqui os economistas vão vão saber entender o porquê, né? Mas a gente vai procurar trabalhar para que isso seja alcançado o mais breve possível. Então, aí, parabéns aos professores e pode ter certeza, Sérgio, que convidando a gente vai estar presente. Até peço desculpa aí pelo ocorrido aí, houve uma confusão com relação. Eu tinha sido convidado para 2 programas aqui hoje. Aí eu desmarquei com um, e pensei que era o mesmo, né? Mas sempre que possível a gente vai estar aí para poder colaborar e poder estar sempre conversando aí com os ouvintes, com a nossa população. Obrigado. Pessoal? Eu me despeço, agradeço ao Rosenvaldo Júnior pela entrevista. Também dou parabéns para os professores, né, com certeza. E quero dizer também que nós vamos estar de olho. Não só nós, como toda a população. E a gente realmente espera as mudanças prometidas. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Bom final de semana a todos. Para Imbituba e para o Brasil, boa tarde. Para o mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. E parabéns aos professores também. Minha mãe é professora. Eu queria agradecer a audiência em primeiro lugar e também ao prefeito que veio aqui nos dar essa entrevista e tal. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas o senhor vai voltar outras vezes, eu espero. E eu gostaria também de dizer uma coisa, que estava falando muito em Imbituba, eu vou dar um recado aqui. Não adianta, tá, agora, quem foi da oposição, torcer para que dê errado. Tem que torcer para que dê certo. Entendeu? Não adianta querer botar a pilha que... tem que dar tudo errado. Não, tem que dar tudo certo, independente de governo. O governo tem que dar certo, é isso, né? É claro que críticas são sempre bem-vindas, né? Mas enfim, eu gostaria de mandar aqui também um abraço para todos os meus amigos professores e para os professores também. Feliz dia do não posso alterar nota, já caiu no sistema. Cumprimentar mais uma vez aí o prefeito, o futuro prefeito, o prefeito eleito, né? Dr. Rosenvaldo. E prometer, inclusive em público, né, que é o dever nosso lá enquanto servidores da prefeitura, muita dedicação. Eu acho que isso é fundamental para a gente atingir qualquer meta. Não esquecendo sempre que somos servidores públicos. Nosso papel é servir o público e servir o público é dedicar-se a ele. Mais uma vez, parabéns pelo resultado. Só uma mensagem que eu recebi aqui. Em Braço Norte, o Hospital de Braço Norte, ele é privado, ele é administrado por uma associação sem fins lucrativos e possui 4 UTIs, né? E nós, que temos uma população maior do que de Braço Norte, não temos nenhuma, né? Me parece que a questão eu acho que é de querer realmente fazer. Doutor, obrigado, boa sorte, né? Se a gente não se falar até o início do seu mandato, bom começo de mandato, a população de Imbituba está esperando por isso. Obrigado, com certeza vamos trabalhar bastante, valeu. Ouvintes, obrigado pela audiência e até o próximo sábado.